Galera, vocês não estão nem ligados no que o Boruto tá metido. A real é que essa parada já está sendo comentada. Do Uzumaki tem uma presença maior por trás de quando ele entra na forma Borushiki. Inclusive, esse é o exato ponto para a entrada do Jogan. Fora uma mudança que ninguém percebeu no Momoshiki. Mas é aquilo, sem delongas para não perder a graça. Então bora pro hype. Primeiro de tudo, é óbvio que o moleque é o receptáculo do Momoshiki. Isso não tem como negar. Porém, surgiram semelhanças no meio do caminho, que talvez muitos de vocês aí pensaram a respeito do Shibai, o Momoshiki e o Boruto. Mas a real é que o Jogan não pode ficar de fora dessa. Mas independente do que eu comentar aqui com vocês, eu também vou ressaltar alguns pontos depois que falarmos sobre isso. Do porquê não ser o que todos estão pensando. A respeito do Shibai com Boruto. Que no caso, este Otsutsuki, que estamos falando bastante dele recentemente, veio aparecer em alguns capítulos do mangá de Boruto. E só então, com o passar de uns eventos, a galera começou a notar a semelhança do chifre do Shibai com a do Boruto, na forma Borushiki. E que se tem uma coisa que deixa tudo mais embasado é que o Momoshiki optou pra tornar o moleque no seu receptáculo. E galera, em relação ao Momo, vocês já sabem, o cara tem um plano. E que não tem nada a ver com isso que aconteceu agora, ou com Boruto 80, mangá esse que está pra sair. Mas sim muito mais à frente, onde o Otsutsuki sabe o que vai rolar. Mas algumas coisas. E cara, o Uzumaki tá realmente entre o caos. A vida do moleque piorou tudo em fração de segundos. E além dessa má sorte do moleque, o Momoshiki viu que o Uzumaki tinha algo de diferente. Afinal, a linhagem do garoto é Uzumaki, Hyugas e ainda um pai que já teve contato com o próprio Hagoromo, filho da Kaguya, e possuía a Biju de 9 caudas. Então, de fato, toda essa imensurável ligação do Naruto teve impacto no Boruto, já que a Hinata faz parte do clã que supostamente é a versão dos Otsutsukis. Só que no caso, humanos que possuem o Byakugan. Então é óbvio que com tamanha ligação o Boruto já viria com algo especial, assim como a irmã dele, que até mesmo o Momoshiki sendo o ser das arrogâncias não pode negar o fato disso, já que o corpo do moleque passou de boaça, na parte de suportar os poderes dele. Só que aqui o ponto é o Jogan, porque durante essa batalha deles, do Naruto e o Sasuke contra o Momoshiki, o Otsutsuki foi apresentado a um garoto que mostrou a ele o Jogan. E como a gente sabe, já deixado bem claro pelo Kishimoto, o Jogan é um olho especial, e isso significa que o Momo, quando viu este Dojutsu, já percebeu que o Uzumaki não era qualquer humano. Inclusive disse a ele, que quem derrota deuses não pode mais viver como humanos. Mas essa frase dele se aplica na parte que, a partir que o karma for colocado na pessoa, ela não tem mais escapatória a não ser perder o corpo dela para um Otsutsuki, que é supostamente um deus. Não verdadeiro, mas pelas arrogâncias deles, que sim se nomeiam aos seres divinos. Mas a questão é, onde entra o Shibai nisso? Pois é galera, como dito, alguns estão pensando bastante a respeito do Shibai. Ou melhor, da semelhança do chifre do Otsutsuki com a do Uzumaki. Quando perde o controle e o Momoshiki é quem assume o corpo dele. Porém, vejam bem, nessa questão em que tem essa aparência do Shibai com a do Borushiki, tem dois casos, que liga ao Boruto ou ao próprio Momoshiki com o Shibai. Mas vamos primeiro ao Uzumaki, onde o chifre dele é bastante semelhante ao do ser que evoluiu para outra dimensão. E poderíamos até dizer, não, isso é só o Momoshiki quando toma o controle do garoto, por isso que fica nesse formato. E olha, isso não tá nem um pouco errado, por isso que temos que falar do Momoshiki também. Porém, nessa situação, é só pegarmos o lado do Kawaki, por exemplo, quando ele entra na forma Ishiki. Vejam só, o chifre dele faz a mesma volta que continua no padrão do Ishiki, que foi o cara que colocou o karma no moleque. Então se o Kawaki não mudou, continua tendo o mesmo formato do dono dos poderes dele, por que o Boruto é neste formato, e não como a do Momoshiki? Então né galera, isso é um tanto curioso, porque olha o formato do chifre dele, faz uma curva frontal, sendo apontada pra frente. Porém, quando olha o Boruto na forma Borushiki, é simplesmente normal, só subiu. Nem sequer teve a semelhança com o Otsutsuki. E como visto, o Kawaki é diferente, ele segue o mesmo padrão do chifre do Ishiki. Aí nessa questão é que entra o Shibai Otsutsuki. Porém tem um outro erro aqui, nesta análise de que o chifre do Momoshiki não é dessa forma, que no caso, antes dele entrar no corpo do Boruto como parasita, o chifre dele era de outra maneira. E cara, isso é uma baita de uma mudança que ninguém percebeu até agora. No caso, eu só notei isso porque fui analisar se o chifre do Boruto tem semelhança com o do Shibai, e se do Momoshiki é diferente. Mas agora, olha o chifre dele aqui nesta batalha contra o Sasuke e o Naruto, e agora novamente olha aqui, só que já estando dentro do Uzumaki. Perceba que o chifre dele está reto, ou seja, isso explica do porquê quando ele entra na forma Borushiki, o chifre dele também é assim.
Porém, lembra que eu falei do Momoshiki e Oshibai? Pois é, galera, vocês até disseram que o Boruto possa ser o receptáculo do Oshibai. Porém, isso tá completamente fora da curva. Aí já passaram dos limites teóricos, então levando nos fatos do que aconteceram até agora, e falando da forma racional, não, o Oshibai não tem nenhuma ligação com o Uzumaki. E mesmo que o chifre dele se pareça com a do Boruto, é só semelhança. Porém, isso possa ter uma outra explicação, do deus Otsutsuki, que foi mostrado ele portando vários doujutsus, ou seja, os Jogans. E vamos ser sinceros, o Boruto ter um olho que é de um deus, isso é outro nível. Mas aí já não podemos afirmar que o chifre do Momoshiki tenha mudado por causa disso. Ou seja, o Jogan existe como uma forma do Uzumaki ter sido escolhido. E de fato, em questão de tudo que falamos do Oshibai e o Momoshiki, isso despertaria o interesse neles. Mas pelo lado do Momo, já que ele é quem está realmente na obra. Mas supondo que o Oshibai esteja atrás do Jogan ou até mesmo já possui ele e sinta a presença do Uzumaki, então sim, isso faria ele vir até o Boruto. Porque é aquela história do Toneri, o cara foi selado por causa do Jogan. E só aí já dá pra termos noção que este doujutsu não é coisa boba não. Ele deve ser outro olho muito além do imaginável, porque castigar um Otsutsuki. Por conta disso é muito suspeito, do tamanho e poder que este olho carrega. E cara, agora falando a minha opinião, uma coisa pessoal, sobre o que eu acho da teoria de vocês do Uzumaki não ser o receptáculo do Momoshiki, olha só. Isso é impossível. Primeiro que para se tornar um receptáculo, o Otsutsuki precisa chegar no cara e carimbar ele com a marca. E outra coisa que vocês devem ter pensado nisso, por conta do assunto que estamos abordando recentemente, sobre o Shibai. Porém, ele só apareceu no mangá, e fora que está em outra dimensão, então isso já é uma teoria bem descartada. Apesar que daria uma ótima cena do Shibai aparecendo para o Boruto. E cara, isso faria geral pirar, porque seria muito insano. Mas isso não quer dizer que o Shibai tem relação com o Uzumaki, porque como eu mostrei pra vocês, o chifre do Momoshiki também mudou de formato, depois que entrou no corpo do Uzumaki. Isso envolve o Jogan teoricamente falando, como a energia que o Boruto carrega, conseguiu mudar a estrutura do Momoshiki, por ser uma alma que vive no moleque, que possui o olho de um deus Otsutsuki. E sabe o que é mais interessante? É que o Momoshiki ele sabe quem tem esse doujutsu. E o cara realmente não quis contar, ele é realmente muito sábio. Sabe demais até. Fora até a parada de saber sobre todos os shinjutsus. E por isso, galera, que com essa analogia nossa, estamos sempre ligando os pontos. E cara, uma hora essa bomba vai estourar. Não na parte do Boruto ser o receptáculo do Momoshiki, mas a razão do Jogan existir. De logo o Uzumaki ter este olho. Porque, sinceramente, isso é um tanto curioso, já que sabemos muito bem que importa esse doujutsu, é o próprio ser divino primordial. Então sim, é de fato que o Jogan tem algo que nenhum outro olho possui. E cara, em questão Momoshiki, não me espanta ele ter escolhido viver dentro do Uzumaki, apesar de não ter escolha já que foi derrotado, e nos últimos segundos o Otsutsuki conseguiu implantar sua marca, e ainda falar com o moleque. Coisa que, como vimos, o cara passou a sua profecia pra ele, já dando a entender que o pior já estava chegando. A real é que demorou um pouco pra iniciar, mas serião, né galera? Isso que aconteceu no mangá foi basicamente a maior roubada da história. Sinceramente, isso foi de parar geral, porque até quem não acompanhava a obra passou a querer entender o que estava acontecendo. Porque sério, loucura mesmo. Mas agora imagina só, isso que abordamos aqui. Assim como este mangá ser mostrado que além do Momoshiki, o Boruto carrega uma entidade, mas no caso é um tipo de energia que conecta o Otsutsuki, que possui o Jogan, já que eles têm o mesmo olho, e sendo esse doujutsu uma espécie de energia, já que agora o Uzumaki está sem o seu olho, que é isso que foi mostrado até agora neste momento, de Boruto 79. Mangá esse que, cara, não teve nem como não se surpreender, assim como os próximos capítulos de Boruto, 80, 81, mangá que também será outro espetáculo. Porque vai dar o que falar, porque olha só, do tanto de coisa que já falamos a respeito do Momoshiki, o Shibai e o Jogan, é pura insanidade, cada vez melhor. Mas melhor mesmo é você que chegou até aqui, porque está convidado a bater uma meta com a gente. E quando chegarmos nela, você terá feito parte dela, então já sabe, vem fazer parte dos membros aqui do canal. E o melhor é que também não leva nem 3 segundos, testa aí pra ver, porque te espero nos outros conteúdos como um verdadeiro membro aqui do canal. E até lá, valeu e fui!